Começa agora o programa Viva a Vila, um programa do Instituto de Cultura e Memória da Vila Prado, aqui na sua rádio UFSCar. Olá, amigos da Vila Prado de São Carlos, eu sou o professor Toninho e este é o programa Viva a Vila, do Instituto de Cultura e Memória da Vila Prado, professor José do Prado Martins. Nosso objetivo aqui é trazer fazer uma conversa com os moradores do bairro, né, que tenham algo interessante para contar, uma história. Ou então artistas, como é o caso de hoje, né, ou professores ligados ao bairro. Hoje, no caso, nós estamos trazendo aqui um artista muito querido nosso, que é o João. Aqui se cria, João Marcos Aqui se cria. Ele é desenhista e ilustrador, né, um artista de primeira linha, já radicado no bairro desde sempre, né, desde a infância. Então ele tem muito a nos contar e é também membro do nosso Instituto de Cultura e Memória da Vila Prado. Tem uns projetos muito interessantes que ele vai nos mostrar, falar sobre esses projetos aqui durante esse bate-papo. Tudo bem, João? Oi, Toninho, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui participando com vocês, tá? Sou membro da Cultura e Memória da Vila Prado e tenho um grande carinho pela Vila Prado. Eu cresci ali, né? Apesar de eu ser morador de um bairro do Botafogo, né? Sempre residi ali na região do Botafogo, hoje é denominado Recreio dos Bandeirantes, mas eu tenho um enorme carinho pelo bairro, pela Vila Prado, e moro aqui em São Carlos desde 74, né? Não sou nascido em São Carlos. Gostaria até de me apresentar. Meu nome, na verdade, é João Marcos de Oliveira. Eu gostaria muito que você se apresentasse, porque o que é nome artístico que você cria, né? Exatamente. O que acontece é que em 2010, como você já antecipou, né? Eu sou desenhista, ilustrador. Em 2010 eu criei um estúdio para criar ilustrações, editoração de livros, manuais. E esse estúdio eu pus o nome de Aqui se Cria Ilustrações e Artes Gráficas. E como meu nome é João Marcos, o pessoal acabou me apelidando de João Marcos Aqui se Cria por conta do estúdio. E eu acabei aí adquirindo aí essa alcunha, né, como pode dizer, que me alegra bastante também. Muito bom, João. Nós estamos com alguns projetos, né, que você está desenvolvendo dentro do Instituto. Você poderia falar um pouquinho sobre eles? Sim, sim. Na verdade, a gente fizemos o ano passado um mapa, né? Ele não era em tamanho, as dimensões normais, né? Ele era um mapa lúdico, onde que a gente ali apresentava as 7 maravilhas da Vila Prado. Foi feita uma enquete com vários prédios, vários locais de toda a grande Vila Prado. Houve uma votação e foi pela população, né? Foram eleitas 7 maravilhas ali da região. Então nós fizemos um mapa lúdico, né? Mostrando justamente essas 7 maravilhas, né? Esses 7 locais que são bastante icônicos ali para a região da Vila Prado, né? Esse foi o projeto nosso ano passado. Esse ano teremos novidades. Eu ainda não posso falar muito, mas uma dessas novidades será uma animação. Então, temos aí um projeto de fazer uma animação, mas é só o que eu posso falar até agora, eu não posso dar muito spoiler, tá? Sim. Mas é muito, muito bom, né, contar com a sua presença no nosso time aí do Instituto, né? E você tem um trabalho muito bonito, você trouxe inclusive alguns aí que você produziu, né? Você poderia falar sobre eles? Esses já estão prontos aí, que eu estou vendo na mesa aí? Sim, com muita alegria. Então, voltando um pouquinho, eu desenho desde a infância, né?
Comecei a desenhar com 9, 10 anos de idade e com 11 anos, mais ou menos, eu comecei a fazer histórias em quadrinhos. Eu utilizava o caderno de desenho e fazia histórias em quadrinhos, inventava os personagens, inventava a história. E as professoras da época observaram aquilo, me incentivaram e dali surgiram novos trabalhos, né? Como assim dizer? Comecei a fazer novos desenhos. Só que chegou na idade adulta, dos meus 16, 17 anos, e eu tive outras responsabilidades. Comecei a trabalhar, a fazer faculdade, então isso acabou ficando de lado, né? E eu retornei em 2010. A partir de 2010, eu achei que já estava com um traço bacana, profissionalmente, dava para encarar profissionalmente. E foi onde que eu criei o Aqui Cê Cria. É um estúdio caseiro, né? É uma marca. E a partir dali eu comecei com um projeto aqui em São Carlos de um periódico denominado Duda e Dudu. Era um nome simples, fácil, e como ele era dedicado ao público infantil, então a gente manteve essa nomenclatura. E ele se dedicava a mostrar os locais históricos, culturais daqui da cidade. Era uma revista em quadrinhos, onde que a gente sempre abordava algum local bacana da cidade. O Parque Ecológico, o Observatório Astronômico da USP, o Museu de São Carlos, a Arca de São Francisco, a Fazenda Santa Maria, entre outros, tá? Então, a intenção era fazer um gibi cultural com educação patrimonial e era distribuído gratuitamente para as crianças do ensino fundamental. Então, nós chegamos a ter uma tiragem de 8.000 exemplares. Ele era bimestral e nós começamos com uma tiragem de 2.000 exemplares e chegamos a 8.000. Porque no decorrer desse caminho a gente foi conhecendo outros parceiros que viram a ideia, gostaram. Então, um desses parceiros foi a Fundação Promemória, o outro parceiro foi o CDCC, né? O Centro de Divulgação Cultural e Científica da USP. Tivemos algumas participações com a prefeitura naquela época, né? Dos governos daquela época, né? Então, esse projeto ele foi crescendo, né? E aí foi onde, em 2014, eu tive a grata, assim, uma surpresa grande de conhecer o professor Adilson Marques. Ele é professor da FESC e foi onde que a gente montou uma parceria também bem legal. Você tocou num assunto aí que me diz muito respeito, porque eu fui professor durante mais de 30 anos. A importância que a escola tem para despertar os talentos dos alunos, né? Eu, durante toda a minha vida, procurei, além da disciplina propriamente de história, eu sempre tentei focar esse lado aí nos alunos, para que ele se autodescobrisse e visse que ele tem os seus potenciais. Tanto é que você está dizendo aí que foi a escola que de alguma forma deu luz, né, para essa sua característica aí, esse seu talento de desenho, né? Sim, Mas eu concordo. O professor, né, os professores, eles têm um papel essencial, né? Às vezes para alavancar, assim, aquelas pessoas que têm uma vocação artística, né? Seja no desenho, seja na música, seja nas artes cênicas, né? literatura também, né? Literatura, principalmente, né? Tem muitos talentos escondidos aí, né? É uma questão assim de lapidar, né? Encontrar esses talentos e ir lapidando, né? E nunca é muito fácil, né? A cultura, infelizmente, assim, no nosso país, né? É visto como uma coisa secundária, né? Infelizmente, né? Mas o povo um povo sem cultura é um povo sem alma, né? Você quer dominar um povo, tire a cultura dele. Você Exato. desarma qualquer povo, né? Fica sem ação. É.
Foi assim que os descobridores, né, fizeram com os nossos indígenas, né, que aqui viviam, né? Praticamente foram tirando a sua cultura e assim foram dominando os E povos. fora que a gente sofre uma influência muito grande Extremo. de culturas estrangeiras, né? Uhum. Eu vejo muito isso às vezes, uma desvalorização da cultura nacional e uma supervalorização, né, das vezes da cultura estrangeira, né? A gente chama de cultura, de indústria cultural, porque na verdade é Pois uma é, indústria, né? pois é, né? Mas é isso, né? Eu desde sempre que eu busco esse espaço aqui, regionalmente, né? Mas também já tem alguns trabalhos que a gente conseguiu até fazer para foram até para outros países, né? Que legal. Aquilo que eu estava falando, né, no começo, eu montei assim que eu conheci o professor Adilson, a partir de 2014, acho que foi, nós fizemos uma primeira edição de um gibi, que é justamente esse aqui que eu tenho em mãos, né, que fala da Arca de São Francisco, a ONG Círculo de São Francisco. Esse foi o nosso primeiro trabalho, que eu tive em parceria com o professor Adilson. Uhum. Depois nós fizemos a ilustração, eu fiz para ele uma ilustração de um livro, que é o livro Rede da Esperança. É um livro muito bacana, tem uma pegada ambiental, de preservação ambiental, tem também uma questão que envolve cultura, mito, mitologia, né? É bem bacana esse livro. E fizemos também trabalhos como mapas lúdicos daqui de São Carlos, chegamos a fazer 6 ou 7 mapas lúdicos sobre diversas regiões aqui de São Carlos. E mais recentemente, né, fizemos outros trabalhos também, mas o mais recente que nós fizemos foi um livro, uma história em quadrinhos chamado Operação Malthouse. Deixa eu ver se eu tenho um exemplar. Eu acho que eu não tenho nenhum exemplar dele aqui. Infelizmente, eu tenho do Operação Malthouse 2. São histórias de sonhos recorrentes que o professor Adilson teve ao longo aí de 6 meses. Ele escreveu acho que 2 livros sobre esse assunto. E depois nós resolvemos transformá-lo em história em quadrinhos. Então nós demos uma versão, né? Eu fiz de acordo com a linguagem da história em quadrinhos, né? A gente adaptou o livro para a história em quadrinhos. E foram feitos três volumes. Na verdade, são 3 edições. Essa é a segunda. Infelizmente, eu não estou com a segunda aqui, com a primeira aqui. E esse livro aqui, ele foi lançado em Berlim. O professor Adilson fez o lançamento dele lá em Berlim, numa biblioteca lá, do número 1, e depois esse daqui, o ano passado, ele fez lá do número 2, que é esse daqui que eu tenho em mãos. A ideia que se tem, João, né, via de regra, é que a história em quadrinhos é mais apropriada para crianças. Mas você está nos provando aí que não, né? Que a história em quadrinhos funciona muito bem para adultos também. Pois é, pois é. A história em quadrinhos, eu vejo assim, que ela sempre foi também marginalizada, né? Ela sempre foi uma arte secundária. E, no entanto, eu entendo que a história em quadrinhos talvez seja a forma de expressão de arte mais antiga. Porque se a gente for ver as pinturas rupestres, eram desenhos contando histórias, Sem né? legenda, né? Então, sem legenda, né? Era só os quadrinhos ali, só o desenho. E hoje em dia a gente tem diversos estilos de história em quadrinhos, né? Então nós temos a história em quadrinho que é própria para a primeira infância, né? Que é uma linguagem mais simples. Nós temos a história em quadrinhos que vai a partir dos 7 anos, né? Que é aquelas histórias, os tradicionais, né? Os cômicos, né? Depois tem os mangás, né? Que já tem uma pegada um pouco mais adolescente, né? E nós temos também os quadrinhos adultos, né?
onde os temas são mais profundos, né? São mais... tem uma pegada mais... que nem, por exemplo, esse caso aqui é uma história em quadrinhos que eu fiz em 2020 e ele é para adulto. Ele tem um tema, né, que não é próprio para menores de 14 anos, né? Ele é espiritualista, mas ele tem uma questão assim, de um suspense. São 4 personagens, eles estão abrigados em um hotel em ruína, e aqui vão acontecer várias coisas, né? A história se desenvolve em cima desses 4 personagens, né? Nós temos um personagem que é o alcoólatra, nós temos o dependente químico, temos uma representante aqui da prostituição e temos uma pessoa que é um suicida, né? Então, então temos um personagem aqui que é o protagonista, que tem que desvendar a história que está por trás desses personagens. Então ele tem um viés espiritualista, não é próprio para criança, é uma história em quadrinho para adultos, né? Mas prova que a história em quadrinhos é para todas as idades, sim, né? E é agradável também, né, de se fazer uma leitura de história em quadrinhos. A questão da história em quadrinhos é que, no caso do livro, né, eu sou uma pessoa que gosto de ler bastante. O livro, ele trabalha com a imaginação, né? Cada pessoa que ler um livro vai interpretar de uma forma ali, né? Vai imaginar de uma forma, por mais que esteja descrito como é aquele personagem, como que é o ambiente, vai depender muito da imaginação do leitor. O História em Quadrinhos, ele já oferece isso para o leitor, né? Então, ele é uma linguagem um pouco mais... É uma linguagem mais dinâmica, vamos dizer assim, do que a do livro, né? Mas ele é também para adultos, História em Quadrinhos. Eu acho que a história em quadrinhos é muito... induz, né? É muito indutória para as crianças, né? Para mais tarde fazer leituras de livros, né? Começa com a história em quadrinhos. Perfeito. Eu mesmo comecei a minha alfabetização através de leitura de gibis. A partir dos meus 6, 7 anos, eu comecei a ler os triviais, né? Que era o Mônica, a Turma da Mônica, né? Turma do Chachado, que é de um cartunista baiano. O meu preferido era a Turma do Lambi Lambi, que era de um grande artista. Esse eu considero assim o meu mentor, né? Que foi um grande artista chamado Daniel Azulay. Ele tinha um programa na Bandeirantes, nas tardes da Bandeirantes, e era um artista plástico, ele era um multiartista, né? E um dos trabalhos dele era justamente quadrinhos. Então ele tinha a Turma do Lambi Lambi, e nesse canal no programa dele, ele ensinava a desenhar. Então, para mim, eu comecei a gostar de desenho ali, quando ele dava aquelas dicas de como se desenhar, de como se criar uma história em quadrinhos e tal. E esse foi o meu grande mentor. Eu ficava a tarde toda ali assistindo. Seus 9 anos, mais ou menos. Uns 9, 8, 9 anos. E então eu vejo assim a importância que de repente, infelizmente, Daniel Azulay já faleceu. Acho que faz uns 2 ou 3 anos que ele faleceu. Ele não tem ideia do bem que ele fez, do batalhão, de repente, de desenhistas, de artistas que ele inspirou, né? Essa é a minha grande inspiração, nacionalmente, é Daniel Azulay. E você tem tido alguma experiência com crianças? Mas, assim... Então, atualmente não, né? Eu já tive esses projetos que eram dedicados à primeira infância, né? A primeira infância não, até os 10, 12 anos, né? Que a gente trabalhava aí com essa educação patrimonial. Quando você pergunta, né, se eu tenho... Eu tô com um projeto, mas aí não é na parte de história em quadrinhos, né? Eu tô com um projeto de uma animação que a gente vai ser dedicada a esse público infantil.
até dos seus 10 anos, né? De 5 a 10 anos. Então é uma animação, mas aí já é outro caminho no qual eu também me apaixonei e estou buscando, né? De uns 2, 3 anos para cá, tenho me dedicado bastante a essa parte. Infantil, acho que é muito importante. O público infantil é muito Começa tudo importante. ali, né? Começa tudo ali, é onde que a gente passa valores, é onde que eles têm o primeiro contato com o mundo da leitura, né? Se a gente incentivar, eu tenho certeza assim, que os pais que leem bastante vão influenciar positivamente os seus filhos também a se tornarem leitores, né? E leitores são pessoas mais conscientes. Sim. Expande-se a mente, né? Quando você lê, quando você se informa. É conhecimento. Né? Quando você estava no ensino fundamental, acho que foi aí que o professor incentivou você. Que professor de que área incentivou Então, o seu trabalho? eu tive dois grandes mestres que me incentivaram bastante. Uma foi uma professora de inglês, por incrível que pareça. Era uma querida, uma pessoa maravilhosa, tenho um grande carinho por ela. Foi uma professora de inglês. Está viva ainda? Está viva, graças a Deus, com saúde. Eu não vou mencionar o nome dela, mas eu tenho muito carinho por ela. Eu acho que em questão de carinho a gente até pode mencionar. Não tem problema? Não tem, né? Então, essa professora chama Maria Helena Maja. Ai, puxa vida. Eu Eu acho que ia trabalhar maravilhosa. Eu tenho um carinho muito grande por ela. Ela foi muito importante. Ela me incentivou bastante, né? E uma outra professora que na época também me incentivou bastante foi minha professora de português. Na época ela se chama, né? Professora Rosa. Ah, sim. Ela deu aula. Eu fui aluno do. A professora Rosa, que foi diretora da Escola Jesus de Arruda. Exato. Nossa, maravilhosa. Isso. Ela, na época, quando eu tive aula com ela lecionava na escola Bispo Dom Gastão. E eu estudei 8 anos nessa escola e foram as duas que mais me influenciaram. Eu tenho um extremo carinho por elas, sou muito grato. Puxa, me emociona. Eu trabalhei com educação e você me citou dois professores que são caríssimos para mim. Dois professores. Não, então, os professores, às vezes, eles não têm ideia, né, do quanto que eles são importantes na formação do indivíduo. Eles são modelos. E na verdade, quando os alunos se formam, crescem, se formam e tornam-se advogados, médicos, ou a profissão que for, toda profissão ela é muito, tem seu valor. Então, o professor foi quem deu a base, né? Se o professor não tivesse ali para dar essa base aí, forma-se cidadãos, né? E é assim, né? O professor, às vezes, como são muitos alunos que passam por ele, às vezes ele nem se lembra, né? Os alunos crescem e ele nem se lembra, mas pode ter certeza que o aluno nunca se esquece do professor. Mas eu acho que vale aí um alô para esses professores, para a importância, para que eles saibam a importância que eles têm, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Se um professor também fizer alguma besteira, pode marcar para sempre a vida do aluno, né? Mas nesse caso, graças a Deus, foi positivamente. Não, graças a Deus. Essas daí na verdade, eu sempre tive bons professores, não posso reclamar. Eu estudei 8 anos no Bispo Dom Gastão, de 76 até 83. Aí eu fui estudar no Álvaro Guião. Então a Vila Prado ali, eu tenho um extremo carinho ali pela nossa querida Vila Prado, né? Grande Vila Prado, né? Grande Vila Prado. Outros bairros também, né? Então, você vê, quando eu cheguei em São Carlos, eu sou nascido numa cidade chamada Cardoso, fica no noroeste paulista, próximo a Votuporanga, e eu vim para cá com 4 anos, e na época, era grande, hoje fala-se Grande Vila Prado, mas na época, a São Carlos, basicamente eram 5 bairros. Então a gente tinha a Vila Neri, que pegava desde a Santa Casa até no Balão do Bonde,
Nós tínhamos o Tijuco Preto, que era toda a área depois da rodoviária, né? Nós tínhamos a Vila Isabel e a Vila Prado, se eu não estou esquecendo nenhum. E praticamente esses eram os principais bairros daqui da... Tinha também, acho que a Santa Paula, nessa época acho que já existia a Santa Paula. Mas esses eram os 5 grandes bairros, né? E então a Vila Prado, eu na época quando eu cheguei aqui em São Carlos, posso dizer que eu morava na Vila Prado, né? Inclusive eu vim morar em frente à Electrolux, então ali era a Vila Prado. Então depois houve uma nova distribuição, né? Houve uma repartição ali, e então criou-se grandes outros, denominação para 10, 15 bairros, né? Hoje a Vila Prado, se a gente for pegar o que era a Vila Prado mesmo, hoje ela abrange uns 15 bairros, eu acho. O que marca a Vila Prado é a linha do trem, né? Então ali criou-se uma cultura diferenciada a partir da linha do trem para cima, né? No início da Vila Prado. Exato. Havia até uma certa rivalidade entre as pessoas do outro lado da linha e a Vila Prado. Interessante essa história. Tinha isso, né? Eles até colocavam um nome, assim, um apelido pejorativo em quem morava depois da linha, né? Tinha isso, né? Tinha um certo preconceito, né? Mas eu sempre tive um carinho grande pela Vila Prado. Moro ali, né? Desde que eu cheguei aqui em São Carlos, sempre morei, né? Primeiro eu morei ali em frente à Electrolux, depois eu passei a morar no Botafogo. Hoje a região que eu moro ali no Botafogo também, só que tem uma nova denominação que chama Recreio dos Bandeirantes. Mas eu cresci em volta ali da igreja Santo Antônio, né? Minha adolescência toda foi ali. Então eu conheço muito aquela região ali, frequentei muito o Cine Joia. Tem muitos que nem sabem, né, o que foi o Cine Joia. Então eu frequentei muito aquela região, até a Travessa 10, né, a chamada Travessa 10, a Rua Cândido Padim, ficava muito ali, né, nós tínhamos uma turma grande que se reunia ali na Rua Cândido Padim. Nós somos daquela época que nós fazíamos as festas juninas na rua. Então, era uma coisa maravilhosa, sabe? Assim, é uma nostalgia muito grande, porque a gente envolvia vários quarteirões ali que vinham, a gente fazia a quadrilha, né? Que dançava a quadrilha. Eram lembranças muito boas que eu tenho ali, as grandes lembranças. Eu tenho lembranças boas ali da Vila Prado, né? O Bar São Bento, tantos locais bacanas que tinha ali. Nessa época as crianças brincavam na rua ainda, né? Não sei se na sua época, você pegou essa época que as crianças saíam à rua para brincar. Era possível isso. Eu lembro que a gente brincava, meu primo morava na Gastão de Sá. Então eu ficava muito ali, né? Então eu lembro que a gente brincava de futebol na rua, né? É possível. E era uma época, você brincava de outras, tinha muitas brincadeiras que a gente fazia ali na rua. E ficava até 8, 9, 10 horas na noite brincando. E era seguro, tinha segurança nessa época, os pais não se preocupavam, né? Era uma época muito boa, né? Nessa época nós tínhamos grandes jogadores de futebol que surgiram assim, né? Nas peladas. Pois é. Eu vejo assim que a Vila Prado, ela sempre foi um bairro meio atípico, né? Ela é um bairro de características próprias, né? Por isso que a gente fala Grande Vila Prado, né? É verdade. Ela tem assim, uma cultura própria, né? Um jeito próprio das pessoas, até mesmo na linguagem, né? Até mesmo na linguagem, a gente observa quando a pessoa é da Vila Prado, né? Então, eu acho assim, eu tenho um grande carinho ali pelo povo da Vila Prado, pela região toda, porque me traz só boas lembranças, né? É uma região muito, muito bacana. Então, como a gente está falando da Grande Vila Prado, né, João? Fala um pouquinho do seu bairro ali, né, especificamente, como chama o seu bairro? O meu é Recreio dos Bandeirantes. Recreio dos Bandeirantes. Isso. Mas é assim, quando eu cheguei aqui, a primeira casa que nós moramos foi bem em frente à Electrolux, a empresa ali, né? Na Avenida José Pereira Lopes. E o interessante que a cidade, ela praticamente terminava
aonde que hoje é a Avenida Henrique Gregory ou a Avenida Tancredo Neves. Naquela época era chamado de Avenida das Torres, Sim. porque passavam as torres de transmissão de alta voltagem ali naquela região. Então, a cidade ia até ali. Dali para baixo só existia o bairro do Botafogo, mas não existia a Vila Carme, o Boa Vista, né? Era um descampado, né? Pouquíssimas casas haviam. Se eu não me engano, aquela região ali era uma grande fazenda, né? Foi uma Sim. fazenda e tal. Tinha também as terras do Juca Miséria, né? Só que eu não sei exatamente onde que era a localização. Se for perguntar hoje, eu desconheço. Mas eu lembro que assim que nós chegamos, tinha meus 4 anos, a cidade era até ali, né? E depois ela foi expandindo. Então aí foi onde foi criando o bairro que na época ficou chamado como Redenção. Engraçado que hoje em dia, né, eu não vejo mais nenhum bairro, nenhuma localidade aqui em São Carlos se identificando com esse nome, Redenção. Mas, porque esse bairro, ele teve outras denominações, né? Então ali tem o Boa Vista 2, tem o Jardim Beatriz, tem o Jardim Medeiros, tem também o Belvedere, mas não existe mais essa denominação de redenção, né? Aliás, é uma curiosidade, o senhor sabe por que chamava redenção? Redenção, sim, eu sei, sim. É porque na época que o bairro estava sendo loteado, existia uma novela muito famosa na TV chamada Redenção. Na antiga TV Excelsior, que nem existe, acho que é a TV Excelsior, que nem existe mais, mas é uma novela que durou anos. Então acharam por bem chamar o bairro de Redenção, e por causa da novela. Dizem que é também porque parecia, né? As casas, como era um local assim bem distante, umas casas simples, modestas, então o pessoal parece que fez essa associação, né? Entre a novela e o bairro. E depois é interessante que teve linhas de ônibus que as linhas se chamavam Redenção. Mas era assim. Era um bairro Redenção conhecido mesmo. por Redenção. Eu lembro que eu tomei ônibus da antiga Renascença e essa era a denominação, Redenção. E hoje em dia eu não vejo mais essa denominação, né? Parece, eu nem sei se existe. Pode-se observar que é jardim, outros nomes, né? João, eu quero agradecer muito a sua presença. Foi maravilhosa a sua presença aqui, né? Eu gostaria que você falasse alguma coisa aí, uma palavra final para os nossos ouvintes. Bom, eu que agradeço primeiro pelo convite. Fico muito honrado de participar, né? Quantas vezes me chamaram, estaria à disposição, né? Gostaria muito que vocês acompanhassem o meu trabalho, né? Eu tenho um site que é www.aquisecria.com.br. Lá vocês vão conhecer um pouco mais do meu trabalho. Eu faço ilustrações em geral, desde história em quadrinhos, se precisarem de mascote, se precisarem de logomarca. E atualmente estou até me dedicando também à animação. Já estamos fazendo pequenas vinhetas, pequenos trabalhos para YouTubers. Então, se quiserem saber um pouco mais sobre o meu trabalho profissional, é só procurar no Google. Aqui se cria, é com K, AKICEKRIA, que vocês vão me localizar. E eu agradeço demais pelo esse espaço e eu desejo a todos uma boa noite. É isso, amigos. Até uma próxima oportunidade. Até mais. E ele não citou o termo pejorativo. Eu como ouvinte, estou curioso. Como que se chamava as pessoas? Índios. Mentira. Né? Você parou? Não, pode seguir, isso é uma permissão. Mas era só pela minha curiosidade também. Eu não quis falar para não fomentar nenhuma rivalidade aí, né, entre os povos, né? Porque quem ouvir vai falar. Então. Mas azar de quem mora do outro lado da linha, pô. Né? A gente já entrevistou vários moradores e de forma recorrente eles sempre contam essa história. Que loucura. Que não se podia namorar o pessoal. Era uma casta. Era uma luta de classe. Que absurdo. O pessoal que vinha namorasse alguém aqui
na Vila Prado corria o risco de apanhar e vice-versa. Bom, claramente a gente não vai incluir essa parte, tá? Mas é só pela curiosidade. Mas era assim, era chamado de bairro dos índios. Bairro dos Índios. Tinha muita cabra também, chamava bairro das cabras. Ok.